Nesse vídeo, vamos falar sobre acidentologia e perícia em acidentes de trânsito. Eu sou Roberto Mezzaniella, diretor de consultoria pericial e atuo como perito judicial em Florianópolis. E para começar a falar sobre esse assunto, eu queria deixar com vocês duas definições que são importantes nessa fala. Uma é o que é acidentologia, porque com certeza você escutou falar muitas vezes, principalmente no mês de maio, que a gente falou muito sobre a questão do Maio Amarelo e a prevenção contra os acidentes de trânsito, e justamente o que é um acidente de trânsito, o que é considerado um acidente de trânsito. Voltando à questão da acidentologia, como eu falei, ela faz parte também das ciências criminalísticas, né? Assim como a gente falou da grafotecnia, a gente falou da criminalística, da criminologia, também temos que falar da acidentologia. Ela vai estudar o acidente de trânsito de maneira integral, para poder explicar esse fenômeno e para poder fazer a reconstrução da dinâmica do evento. Isso quer dizer como aconteceu o acidente. E a outra definição era do acidente de trânsito. O que é considerado um acidente de trânsito? Justamente, ele é um evento danoso que envolve ao meio ambiente ou via, ao veículo e ao homem. Por que é importante partir dessa trilogia? Porque o perito que vai investigar um acidente de trânsito tem que justamente se basear naquela trilogia para poder explicar o fenômeno do acidente e para poder reconstruir de maneira científica a dinâmica do acidente. E aí temos duas questões. Novamente, o perito judicial, que vai trabalhar em perícia de acidente, e o perito particular. O perito judicial geralmente recebe o material por parte do juizado para poder fazer. O material que falte, o perito vai ter que solicitar. Para ser sincero, poucas vezes eu fui nomeado como perito para fazer uma perícia de acidente de trânsito. Geralmente, eu sou mais procurado para fazer perícia particular nessa área. E como é que eu começo o trabalho? Eu peço para o cliente, e também um conselho para você, é pedir o boletim de ocorrência, porque ali você vai ter a informação inicial e necessária para poder entender e para poder conhecer o local e entender o acidente. Vai ter que pedir também fotografias do local, se existe, né? Nem sempre isso existe. E como eu falei no início, a gente vai ter que partir daquela trilogia. Então, considerando a via e o meio ambiente, o perito vai ter que ver as informações que constam no local, no boletim de ocorrência, e se for possível para o perito ir até o local para justamente conhecer o meio e a via onde aconteceu o acidente de trânsito, para ver os vestígios também, se ainda existe, né? No BO vão constar alguns dos vestígios que foram encontrados depois do acidente de trânsito, e o perito no local, a visita do perito, a constatação do local por parte do perito, ele esclarece muito a visão dele, porque ele vai conseguir entender desde o local como aconteceu aquele evento danoso. A outra questão, e como a gente já falou, também é ver ou tentar constatar o veículo. O que é importante no veículo? As avarias, os danos, as deformações, para, novamente, poder entender como foi o contato e o ponto de contato entre os veículos participantes. E por último, obviamente, a outra questão é o homem, o condutor, o motorista, né? Aí é uma questão assim, bastante subjetiva, mas que nessa trilogia a porcentagem de envolvimento do homem é altíssima. Ela geralmente
gira em torno dos 90% de índice de culpabilidade no homem. A outra grande pergunta também que surge quando a gente vai investigar acidentes de trânsito é a questão da velocidade. E eu digo para vocês que nem sempre a velocidade vai ser a causa ou a etiologia do acidente. A gente pode determinar isso, sem dúvida, que é possível, através das marcas de frenagem, através das deformações e através de outros indícios. Mas nem sempre é possível, porque justamente o levantamento do local nem sempre é o adequado, ou nem sempre é completo. Então, o material que chega ao perito particular ou ao perito judicial é incompleto. Portanto, ele não tem muitas vezes as ferramentas técnicas para poder determinar a velocidade. Mas tendo a possibilidade, ele pode aplicar princípios da física para poder determinar a velocidade e ver se essa velocidade era compatível com o local e também fazer um estudo da evitabilidade do acidente, porque o objetivo final da perícia em acidente de trânsito justamente é determinar de maneira científica a causa que provocou aquele acidente. A causa que provocou, para vocês terem uma ideia, é a causa pela qual o acidente não teria acontecido. Depois de uma análise também minuciosa e da reconstrução do acidente, o perito vai ter que determinar a causa etiológica do acidente, baseado, como falei no início, nos vestígios e nos documentos oficiais que ele vai ter no seu poder. Tá? E como eu sempre falo no final, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Semanalmente a gente vai continuar postando vídeos sobre assuntos forenses. Compartilhe também para que outras pessoas consigam ver esse material. E se você quer seguir-nos também através das diferentes redes sociais que aqui vamos deixar nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo.